Olá, meus amigos. Continuamos os nossos estudos das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos no quarto livro, Obreiros da Vida Eterna, e hoje nós vamos ver o capítulo 3, O Sublime Visitante. Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Olhei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono: "Os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação, sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito. Atenção! Fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências." Eu faço um parênteses para que a gente pense. O que abriu mão Jesus para estar no nosso orbe? Se esses amigos superiores abrem mão de tanto para estar em contato com alguns um pouquinho mais baixo, imagine Jesus e a nossa dívida para com essa dedicação. Vamos seguir. Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom. Compreendemos que lá fora, entre os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito, à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras. Em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. Entretanto, não para nós, que lhe sentíamos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas. Após logo o intervalo, destinado à nossa preparação mental, tornou ele sem afetação. Projetamos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore, a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. Então, naquela câmara, onde caberiam 2 ou 3 pessoas, essas pessoas que ali estavam presentes iam projetar essas imagens mentais, certo? É um trabalho mental em conjunto. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou:
formarão vocês as vestes da árvore, a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Que interessante. Após ligeira pausa, concluía: este o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional, que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço, e ao soar de harmonioso aviso, pusemos-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Senti a pressão do próprio esforço, que a minha mente se deslocava em direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Fornecido o sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência, e contemplei. Oh, maravilha! Jazia o gabinete fundamentalmente transformado. Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco trazia em silêncio da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nímbulos estacionavam no céu, parecendo parar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O instrutor, célere, retomou a palavra, dirigiu-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos. Exteriorizar vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Entendemos sem maiores explicações o que desejava ele dizer e concentramo-nos de novo para consolidar as minudências de que deveria revestir a paisagem. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e, com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas das ramagens humildes, recordando as minhas funções de jardineiro do amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor. Naquele santuário, seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. O desenho vivo da gramínea que a minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo. Adornava as margens com um verde maravilhoso, e as mimosas flores azuis, semelhando-se a miosotes silvestres, surgiam abundantes. A árvore cobria-se de folhagem farta e vegetação de singular formosura completava o quadro, que me pareceu digno de primoroso artista na terra. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os 2 auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a carinhoso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balançando-se os arbustos e a minúscula erva a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Minha gramínea estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou de súbito meu coração ainda frágil. Não eram aquelas as flores miúdas que a esposa colocava
diariamente no quarto isolado de estudo? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Vigorosas reminiscências absorveram-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma. E eu perguntava a mim mesmo por que mistério o espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração, como a floresta luxuriante e imponente que não prescinde da singela e reduzida gota d'água para descendar-se às raízes. Senti o anseio mal disfarçado que arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-nos para junto de mim, desejoso de reuni-los ao meu lado, em novo ninho, sem separação e sem morte, a fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna. Os júbilos da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição de cooperador decidido nas edificações do momento. Cornélio, de pé ante a paisagem viva, enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços em direção ao alto e suplicou: Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores da tua inspiração celeste para esta casa, consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos da gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze brilhar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente os teus devotados emissários. Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos, que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem. Reparte com eles, humildes representantes da tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, da tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam, sem desesperação e sem desânimo, os deveres fraternais que lhes cabem, ante os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Calou-se o orientador do santuário e, dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem formada de substância mental começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Guardava a ideia de que, reduzido o sol, surgiria à nossa vista sobre a nesga de céu, no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bendito seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob nossos olhos atônicos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível. E seu olhar nos mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental da sua presença sublime. Via-se apenas o busto, cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante.
Seus braços e mão, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo a outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente: Venerável Asclépios, sê conosco. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Isso disse André. Ouvimo-lo sobre infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro, que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passa em mim próprio. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos que se fizera emissário. Ao abençoar-nos, ao término de maravilhosa locução, irradiavam-se de sua destra, muito alva, pequeninos flocos de luz, em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte e fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem sorve, feliz, vigorosos e renovadores alentos de vida. Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divididos, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhe a palavra e indagou humilde se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhes algumas solicitações. O arauto celeste aqueceu, sorrindo num gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. A irmã Semprônia, que chefiava aquela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. Venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperavam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito, experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços, através de maldades sem conta. Inegavelmente não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias no trabalho de resistência cristã, exercendo funções de colaboradora nessa expedição de socorro que agora chefio pela primeira vez. Conheço de perto a dedicação de nossas amigas, testemunham na obra sublime do bem, mas não ignoram que padecem, heróicas e leais, há quase 30 anos consecutivos, ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Após curto silêncio, que ninguém lhe atreveu a interromper, a consulente concluiu perguntando: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustar-lhe-ei o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos a vossa generosidade no alvitre oportuno. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica e depois, que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvistentes que trazia, de modo intencional, e abriu à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ou seja, está tudo no Evangelho, toda e qualquer pergunta que a gente faça. Foi isso que ele quis mostrar. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto, nem mais educativo.
Decorridos alguns instantes, Semprona exclamou humildemente: compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristãmente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. A síntese verbal condensava explicações que somente seriam razoáveis em compactos discursos. A meu ver, não obstante a beleza e edificação do ensino recolhido, o método não recomendava a extensão de perguntas de nosso lado. Mas o irmão Raimundo, do grupo socorrista, dedicado à assistência aos loucos, tomou a iniciativa e interrogou: tolerante amigo, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? Interessando a órbita de nossos deveres, junto dos equilibrados mentais da crosta terrestre, venho assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deveriam. Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Estimam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, tão grande apreço ao individualismo inferior que desconsidera o esforço alheio, por mais nobilitante que este seja. Quase sempre entregam-se a rígidas infindáveis e gastam o tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas uns dos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que lhes não dizem respeito, incentivando a malícia, a discórdia, o ciúme, o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitável orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior e tivemos ante os olhos outro pergaminho com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Permaneceu Raimundo na expectativa, figurando-se não haver interpretado a advertência quanto devia, mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com algum desapontamento: aproveitarei a lição. Novo silêncio verificou-se entre nós. A irmã Luciana, porém, que nos integrava o pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: esclarecido mentor, essa é a primeira vez que vou à crosta, em tarefa definida ao socorro. Poderei fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos admirados. O versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola dos apóstolos dos gentios, da gentilidade aos Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Algo confundida, Luciana observou reverente. Compreendo. O evangelho aplicado, comentou o mensageiro delicadamente. Ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis.
Fez-se de novo extrema quietude na câmara, talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquirindo da costa planetária, não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Rolavam instantes pesados, quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção, notando que Semprônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade. Cornélio inquiriu Asclépios como se fora mero aprendiz. Que fazer para conservar a alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? O mensageiro contemplou num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou o novo pergaminho em que lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Em seguida, falou jovial. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humilde: ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorreram minutos sem que os demais utilizassem a palavra. Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável: à medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com suas leis e características próprias. Apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Logo após, abençoou-nos carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envoltos numa onda de olente e inexplicável perfume. Ambos os auxiliares, que se mantinham a postos, retiraram as mãos do gabinete e, depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo. Tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam-me o cérebro. Não me contive, com a permissão de Jerônimo, e liberando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu mesmo. Acerquei-me de Cornélio e despejei-lhe aos ouvidos grande cópia de interrogações. Acolheu-me benévolo e informou: pertence, Asclépios, à comunidade redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Já perdeu todo contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados venha aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios a fim de conhecer-lhes a grandeza e sublimidade? Perguntei. Muitos companheiros nossos, assegurou o instrutor, por merecimentos naturais no trabalho, alcançaram admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante de esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes, de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e ciclos de vida do nosso sistema.
Não me deixarei impressionar e prossegui perguntando. Asclépios, todavia, não mais reencarnará na crosta? O instrutor gesticulou significativo e esclareceu. Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Ó Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei admirado, seja este o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu compassivo em face da minha ingenuidade e considerou, de modo algum, Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. As pegadas! No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, em Júpiter e Saturno. Os componentes dessa, por sua vez, esperam ansioso o instante de serem convocados às devidas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Olha a informação. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia a coroa dos gênios celestiais, que amparam a vida e dirigem o sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Olha só. As noções de infinito encerraram a reunião encantadora no Santuário da Bênção. Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos felicidade e paz, e despedindo-nos sob enorme impressão sobre a saudade e o reconhecimento. Gente, quanta informação! Todos os capítulos são assim. Mas olha só que coisa incrível. Vamos ver o que eu vi na época em que eu estudei isso e anotei aqui. 1. André descreve uma saleta, onde caberiam 2 ou 3 pessoas. Era transparente, feito de substância análoga ao vidro, não era vidro, parecia vidro. Entendemos que no plano espiritual há materiais que nós desconhecemos, como pudemos ver nos estudos da Revista Espírita, Vida em Júpiter e alguns outros livros psicografados. Recomendo que vocês busquem na Revista Espírita esse capítulo que eu tenho gravado no nosso canal. Está lá todo lido para quem quiser ver, ou busquem diretamente na fonte. 2. Os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. As energias benéficas, para serem doadas, carecem de esforços e estes não devem ser desperdiçados. Quando pedimos, devemos ter em mente a real necessidade, pois não seremos atendidos em solicitações sem real importância. Somos milhões de almas a clamar e precisamos entender que os mais necessitados têm prioridade no atendimento. Então vocês imaginam a maioria de nós fazendo uma oração, pedindo para comprar um carro. O que vocês acham? Que nós vamos ser atendidos? Ou a espiritualidade vai atender aqueles pobres infelizes que estão sem comida? Então nós precisamos amadurecer. Não somos mais aquelas crianças que pedem para os pais um brinquedo da moda. Não é verdade? Então precisamos aprender a ter mais responsabilidade com o que nós pedimos para os planos espirituais.
principalmente no momento que vivemos agora na Terra, no começo do século XXI. Não é verdade? Eu não vou precisar dizer aqui, porque todos têm em mente o que estamos passando. 3. Os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram neste mundo. Os espíritos mais elevados sofrem condições adversas para a natureza deles, para nos atenderem. Veja o que passou Asclepios para poder atender aquelas pessoas. Ele não tem mais corpo físico. Ele precisou daquele mecanismo para poder se fazer ver e ouvir. Vou repetir esse parágrafo. Os espíritos mais elevados sofrem condições adversas para a natureza deles, para nos atenderem. E há aqui um detalhe que vale a pena observar. Precisam se fazer parecer como nós parecemos. Eles imitam a nossa forma. Formas que eles já não têm há muito tempo. São ações que requerem esforços e energia. Fazendo uma comparação figurada, seria como se um de nós precisasse ir a regiões inóspitas, deserto ou gelo, termos dificuldade para respirar e movimentar, e ainda nos apresentarmos como um animal dessas regiões, para podermos atender alguém que ali esteja. Vocês já imaginaram? Eu vou ser bem quadrada aqui agora. Tem um sapinho lá, passando necessidade, eu tenho que me transformar em sapo para ajudar aquele sapo. É isso, a grosso modo, é isso que acontece. Portanto, essa necessidade precisa ser uma realidade, pois constituir-nos-ia falta grave, receber em vão a graça divina. Então, amigos, devemos observar bem nossa real necessidade antes de pedir. Será que nós podemos resolver por nós mesmos a necessidade que nós temos? Será que não podemos pedir para um outro familiar atender aquela necessidade emergente? Precisamos pedir aos céus do Altíssimo? Não é? Precisamos amadurecer nesse sentido. Quer dizer, amadurecer em todos os sentidos. Somos ainda crianças. 4. O orientador pede: projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. Mais adiante, vemos que projetam no espaço, onde o André disse caberem umas 3 pessoas. É um espaço com área e volume, não é uma tela plana. Aqui usamos quadros, onde anotamos. Lá eles usam uma tela cristalina. O grupo em treinamento usaria as forças mentais para a criação em conjunto, aprendendo a criar em equipe. Deve ser assim que constrói muita coisa que nos parece material nos planos espirituais. Eu vou aproveitar essa oportunidade para lembrar mais uma vez. Os nossos pensamentos fazem a mesma coisa. E quanto mais energia pomos, mais compacta fica essa forma que nós criamos. E qual é a forma mais vigorosa que as pessoas têm? O da raiva, o do ódio. Então, o que nós estamos criando? O que as pessoas em geral estão criando em volta do planeta? Mesmo que a gente não veja, isso tudo está aí. Fazendo-se valer, vibrando para todos nós. Não é verdade? Então, nós precisamos nos ater a tudo isso. 5º, findo o tempo de criação mental, André percebe que a tarefa estava imperfeita. Ganhara um novo tempo e André usou as lembranças do passado, com a esposa e os filhos, para bem concluir a tarefa. O pensamento, as memórias proporcionaram o êxito. O que importa mesmo são as emoções que temos. Foi o que eu acabei de dizer. A emoção mais forte que as pessoas da Terra têm são as energias negativas. Poucos ainda têm o mesmo empenho no amor. Quando você vê uma criança desfavorecida na rua, nós somos capazes de vibrar amor tão intenso quanto a um filho nosso? Mas quando a gente vê uma criança fazendo mal feito,
Que tipo de emoção nós somos capazes de vibrar? A gente precisa ser sincero com nós mesmos e mudarmos. Nós precisamos lutar pela autotransformação. 6. Cornélio diz para os assistentes: conservassem a destra unida ao gabinete. Ou seja, energias magnéticas são também necessárias. Tal gesto deu vida temporária à criação coletiva. André começou a emocionar-se com saudades do passado e quase chorou ao que? Um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse, pois as emoções de pesar podem desequilibrar não só quem pensa, mas todo o ambiente. Nós não vimos no capítulo anterior que tem um detetor de pensamento? Quando a pessoa está pensando negativamente, é convidada a retirar-se? Então, o pensamento tem que ser policiado. A gente aprende. 8. Apareceu no gabinete entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Entendemos então que o gabinete de material semelhante ao cristal tem a finalidade de receber, em ambiente protetor, as entidades de mais alto, onde podem estar parcialmente abrigadas das vibrações das esferas mais baixas, que as que há nos locais onde habitam. Ali ele se fez parecer semelhante aos que viveriam, como foi descrito antes. Então é como se ele estivesse numa câmara protetora das vibrações dos que já são muito melhores que nós todos. 9. Diz André: dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Então, André não conseguiu nos dizer como foi a palavra daquele nobre mentor. A referência nos faz pensar, ele se refere à palavra linguagem humana, mas não as pode traduzir. Ele entendeu, mas se absteve de nos traduzir, para não mal fazer. Deduzo eu, N.I., que a comunicação foi mental entre ideias e não palavras em idioma qualquer. Então ele poderia fazer essa comunicação em qualquer lugar do mundo. 10. Tendo a oportunidade de consultar o mensageiro do alto, Semprônia faz uma pergunta e a resposta vem pronta, como se ele já soubesse que ela faria. E a resposta está no Evangelho, ou seja, recebemos tudo. Estamos de posse dos ensinamentos. Basta que busquemos e pratiquemos. 11. E o mensageiro completa: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristãmente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Todas as coisas que nos chegam são ensinamentos, oportunidades para sermos melhores. Como aprender? A paciência, o amor, a dedicação e tantas qualidades sem a oportunidade do exercício? Quem garante que nós aprendemos? 12. Raimundo faz uma pergunta, e desta ele diz: convocam-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladoras. Não é assim mesmo? Todos fazemos pedidos de ajuda, mas estamos nos esforçando para melhorar? Estamos melhorando nossa forma de expressão? Estamos com os pensamentos limpos para receber as instituições que nos ajudariam a solucionar os problemas? E eu completo: estamos ajudando alguém? A gente pede ajuda e a gente ajuda outra pessoa? Todos nós somos constantemente solicitados, mas a maioria está ocupada fazendo os seus próprios interesses. Precisamos melhorar. 13. Perguntando sobre a possibilidade de alguém em nível tão elevado
reencarnar na Terra? Responde: poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações, porque precisa um tempo para ele baixar. Próprio Jesus, para ele vir à Terra, foram precisos muitos e muitos séculos e séculos para que ele pudesse vir descendo gradativamente. O mesmo deve acontecer com eles. Então, nos lembramos dos espíritos que atuam na Terra como grandes orientadores e se destacam entre nós por seu trabalho. Não é quantos beneméritos a gente já recebeu na Terra, seja para missões sociais, emocionais e mesmo científicas. Quantos encarnaram para descobrir coisas que hoje são o nosso socorro na Terra, não é verdade? 14. Mais uma vez é citado que os habitantes de Júpiter e Saturno estão mais avançados que os da Terra. Lembramos sempre que as frequências onde vivem não são visíveis para nós ou nossos equipamentos. Vai além e informa que pertencemos à família espiritual da constelação de Hércules, que está distante 25 mil anos-luz. Podemos imaginar? Pois então, a nossa Via Láctea, viveiro de fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Ou seja, somos menos que um grão de pó. A Terra é menor que um grão de pó. E nós estamos na Terra. O que nós somos? Não é? E, no entanto, a gente se acha, como diz no Brasil, o ó do borogodó. Meus amigos, eu sei que o caminho é longo, mas se a gente não começar, nós não vamos chegar nunca. Eu sei que por vezes os textos são muito duros, eles requerem muito, mas nós precisamos seguir estudando, aprendendo, nos esforçando dia a dia, até o momento em que seremos um pouquinho melhores. Um abraço muito querido, agradeço a presença de todos, aguardo os comentários com muita alegria. Um abraço.